Então vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui as questões de física. A questão 1, ela diz assim, ó, um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 54 km por hora. Então, vamos aqui grifar, ó. A velocidade ela é constante. Luan, se a velocidade ela é constante e tem aceleração, aí depende. Se o carro estiver fazendo curva, tem aceleração centrípeta. Mesmo que ele passe por aqui, ó, com uma velocidade constante, tá? De 54 km por hora. Por que, Luan? Porque tem duas acelerações na física. A aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é aquela que você pisa no acelerador ou no freio, tá? Então ela varia o módulo da velocidade. Ela varia o módulo, tipo assim, 20, aí você acelera, vai para 40, 60, 100, né, 120 e vai embora, né? Varia o módulo da velocidade. É essa aceleração chamada tangencial. É essa aqui do V igual V0 mais AT. Ó, V igual V0 mais A vezes T. É essa aqui. Tá? Agora, a aceleração centrípeta, o que, que ela faz? A curva. Quando você está dirigindo, quando você está em algum transporte, quando o motorista faz uma curva, ele não vira o volante? A aceleração responsável por fazer essa curva é a centrípeta. O carro, o automóvel, ele só faz a curva por causa de uma aceleração chamada centrípeta. Então ela varia a direção do movimento. Tá? Então, olha só, a velocidade escalar constante não tem aceleração. Aí, cara, depende. Ele tá em um movimento reto ou ele tá virando, fazendo curva, né? Aí tem que dar uma analisada. Porque se ele tiver 54 km por hora e fazendo curva, então ele tem aceleração. Por mais que ele tenha a escalar constante, a velocidade constante, que é a tal da aceleração centrípeta. Mas a aceleração tangencial ele não possui, tá? Beleza. E olha só, em 1 hora e 20 minutos. A distância percorrida pelo automóvel em quilômetros foi de... Ele quer a distância. Pessoal, o que que acontece? Esses quebrados aqui de 20 minutos a gente tem que tirar, né? Porque eu tenho 1 hora e 20 minutos. Eu tenho que transformar aqui esses 20 minutos em hora. Sempre e toda vez que vocês quiserem transformar minutos em hora, basta pegar os minutos e dividir por 60. Vai dar 1/3 aqui, ó, que é 1/3 de hora. Então você tem 1 hora mais 1/3 de hora. Beleza? E é só somar 3 vezes o 1, dá 3 mais 1, 4 terço, tá? Eu multipliquei aqui, ó, fiz aqui, ó, multipliquei e depois somei. Tá? Você multiplica 3 vezes 1, soma com 1 e mantém o denominador. É assim que eu faço. Tá? É mais rápido, 4/3 de hora. Então o tempo aqui, ó, o tal do 1 hora... deixa eu melhorar aquilo ali. O tal do 1 hora e 20 minutos. Ó, o tempo aqui é 4/3 de hora. Beleza? Tá. Deixa eu tirar isso aqui agora. Agora ele pede a distância, né? Pessoal, distância é velocidade vezes tempo. Então a distância que ele pede é igual V, velocidade, 54. E agora basta multiplicar pelo aquele tempo ali, ó, 4/3. Ó, o 4 com 5 dá 9, né? Se você somar. Então ele é divisível por 3. Luan, o que você fez? Cara, toda vez que você quer saber que um número é divisível por 9, é só você somar os algarismos. Se der um número, ó, quer ver o 5 mais 4, vai dar 9. 9 é divisível por 3? É. Então 54 também é. Quer ver outra? 12. Soma. 1 mais 2 vai dar 3. 3 é um número divisível por 3? É. Então 12 também é. Entendeu? É legal saber isso. Ó, então vamos lá. 54 é por 3 e, se eu não me engano, dá 18 aqui de cabeça. Ó. Vamos lá. 54 por 3. 1 vezes 3, 3. Para 5 vai dar 2. Abaixo 4.
Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 3 para dar 24 ou chegar perto dele? 8. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Então, 54 dividido por 3 é 18, né? Como eu falei. Então, aqui 54 por 3 é 18. Vezes 4. Aí, pessoal, 18 vezes 4, se eu não me engano, aqui dá 18, 36, 72. 72 quilômetros. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. 72. Aí tá na alternativa A. Tá? Então, a questão 1 é a letra A. Vamos agora para a questão de número 2. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, a questão de número 2. Vamos lá. Que trata também sobre cinemática. E é o seguinte, pessoal, aí também a gente tem um probleminha, né, da hora e tal, com minutos, e a gente vai resolver. A linha 1 azul do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com uma extensão aproximada de 21 metros distribuído por 23 estações, da estação Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Eu já tenho que mexer nesse 45 aí. Tá? Eu tenho que transformar esses 45 em horas. Beleza? Porque ele quer aqui ó, a velocidade escalar média em km por hora. Se um passageiro entra no vagão de um trem, metrô, né, na estação Jabaquara, e desce apenas na estação Tucuruvi, então ele percorre esses 21 metros. Se é da Jabaquara até Tucuruvi, ele vai percorrer 21 metros. Podemos afirmar corretamente que a sua velocidade escalar média em km por hora é mais próxima de quanto? Pessoal, a velocidade média é ΔS por ΔT. Aí é bem tranquilo, porque ele deu ali ó, 21 metros. Só que, pessoal, 21 metros nada mais é do que 21 quilômetros. Certo? 21 metros, você corta aqueles 3 zeros lá, ó, vai dar 21 quilômetros. Esse K aqui, ele significa 1000. Tá? 10 na 3 ou 1000. Beleza, e agora eu só tenho que passar esses 45 minutos para hora. Pessoal, quem já tá safo sabe que 45 é 3/4 de hora, né? Se você pegar 3/4 de 1 hora, que é 60 minutos, ó, 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3, 45. Tá vendo? Então, 45, como é que eu sei que 45 é 3/4 de hora? Lembra que eu falei na questão anterior? Sempre que você quiser passar de minutos, que é 45 minutos, né? Para a hora, divide por 60. Se você fizer isso, ó, divide em cima por 15, vai dar 3. Embaixo, se você dividiu em cima por 15, embaixo também tem que ser por 15. Vai dar 4. 3/4 de hora, divide aqui, ó, 3/4. Então, essa velocidade média, ela é igual a 21. Repara que o 4 tá lá embaixo, né? Ele acaba subindo. Como assim, Luan? Ó, cara, quando você tem 21, né, e uma fração lá embaixo, você mantém, ó, 21 você pode dividir por 1, não vai afetar, né? E quando você tem uma fração, você tem que manter a primeira e dividir e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos, por exemplo, você tem isso aqui, ó, 40 dividido por 1/2. Você mantém lá os 40, né? Mantém os 40 e multiplica pelo inverso da segunda, 2 por 1. 2 vezes 40 dá 80. Beleza? 2 vezes 40 dá 80. Aí, ali é a mesma coisa. Quer ver? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É 3/4, vai multiplicar pelo inverso, 4/3. E aí, pessoal, se vocês perceberam, 21 dividido por 3 dá 7. Né? 21 dividido por 3... Tá certo, vai dar 7. E 7 vezes 4 dá 28. 28 km por hora. Como ele pede mais próximo, ele não pede exatamente, mas mais próximo. Então dá 28 km por hora. Pessoal, qual é a alternativa mais próxima de 28? Óbvio, é o 30. Né? Então a questão 2 é a letra B. Vamos na questão 3 aqui. A questão 3 também, as questõezinhas de cinemática. Bom pra gente treinar, pessoal. Vamos lá.
O automóvel que se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo, ele é acelerado. Então, se ele se movia a 3, então a velocidade inicial dele é 3. É acelerado durante 4 segundos, então o tempo aqui que ele é acelerado é 4 segundos, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade média em metros por segundo desenvolvida por ele nesse intervalo de tempo foi de... Então assim, pessoal, a velocidade média em metros por segundo. Tá tudo em metros por segundo, tá? É só calcular a velocidade média. Pessoal, a velocidade média é ΔS pelo ΔT, né? Tendo ou não aceleração, não importa. É ΔS por ΔT. Só o que acontece aqui? Eu não sei a distância que ele percorreu, tá? Como eu não sei a distância que ele percorreu, ele deu tempo, etc. Vamos tentar jogar nessa daqui, ó. Distância é igual a V0t mais AT quadrado dividido por 2. Tá, a distância que eu quero calcular, a distância que eu tô falando é o tal do ΔS, beleza? É porque aqui eu troco. Velocidade inicial é 3, o tempo é 4. Ele acelera, então a aceleração é positiva de 2. Tem o 2 aqui da fórmula e multiplica pelo tempo ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, né? Coloquei aqui no lugar do tempo ao quadrado o 4. Se eu elevar o 2. O 2 ou o 4, filho? O 4. Coloquei o tempo igual a 4, tá? Aí, esse tempo aqui igual a 4. Se eu elevar ao quadrado, tá aqui, ó, 16. Tranquilo, né, pessoal? É continha. Tá, então vamos lá. Então, a distância é igual. 3 vezes 4, 12. Mais 16, né? Então, a distância é igual... 12 com 16 dá 30, né? 26, 27, 28. Foi mal, dá 28. 28 quilos, 28 metros. Então, 26, 28. Isso. Então, o ΔS aqui é 28. Tá, então o tempo é quanto? Lá, o tempo não muda, né, pessoal? É 4. E 28 dividido por 4, né? Dá 7. 7 metros por segundo, Luan? Isso aí tá na alternativa letra A, tá vendo? Letra A aí. Tá? Beleza, pessoal? Então vamos para a questão de número 4 aí. A questão de número 4, muito bacana. Nossa questãozinha aqui de número 4, um gráfico de velocidade. Falei muito nele, hein? Vou falar aqui de novo para vocês. Ó, se eu tenho um gráfico, pessoal, eu chamo ele de um gráfico rico, porque ele é rico em informações. Ó, aqui é o eixo Y, que tem velocidade. E aqui é o tempo, tá? Aí o que acontece? Tem aqui um gráfico, pode ser uma retinha aqui assim, ó. Não precisa ser outra coisa não, tá? O que acontece aqui, pessoal? O gráfico aqui está mostrando uma velocidade que ela é sempre constante, né? Então ela não tem aceleração, né, Lua? Tangencial não. Se ele estiver fazendo um movimento, ó, é retilíneo, tá vendo? Então ele não tem aceleração nem centrípeta. Então ele não tem aceleração nenhuma, por isso que a velocidade dele é constante. Num gráfico de velocidade pelo tempo, se eu calculo a área do gráfico, me fornece o quê? O deslocamento. Ah, então se eu calcular essa área aqui, Luan, vai me dar o deslocamento, e essa área aqui, 2 vai me dar o deslocamento? Vai. E essa área 3 aqui, essa aqui, ó. Não tem área 3 nenhuma ali, porque o gráfico está batendo em cima do eixo X. Tá? O móvel está em repouso, está parado. Isso que quer dizer isso aqui, ó. Está em repouso, está parado, beleza? Tá, aí eu falei que é um gráfico rico, porque se você calcular a área do gráfico de velocidade pelo tempo, você tem um deslocamento. E vamos supor que é um gráfico que tenha a aceleração, né? Ou seja, a velocidade varia. Se você fizer a tangente do ângulo, a tangente, cateto oposto por cateto adjacente, vai ser numericamente igual à aceleração. Então, pessoal, se você fizer a tangente do gráfico de velocidade pelo tempo, fornece o quê? Aceleração. E se você fizer a área? Se você fizer a área aqui desse gráfico, vai formar o ΔS, que é o deslocamento, tá? E isso eu tô falando em todas as lives.
porque vai cair na prova. Já estou adiantando que vai cair. Belezinha? Então vamos lá. Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea parando para um lanche. Foi aqui que ela parou. Tá? Olha o gráfico aqui, ó. A velocidade aqui está dizendo que é 0. Na direção do 0. Tá parando para um lanche de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas desse movimento é quanto? Cara, pessoal, olha só. Vai sempre na definição do que ele pede. Velocidade média é o quê? É o ΔS por ΔT. Beleza? Tudo bem. Mas qual que é o ΔS em um gráfico de velocidade pelo tempo? Você tem que saber isso que eu acabei de falar. É o quê? É a área. Então, se eu calcular, ele quer nos 5 primeiro. Então, nos 5 primeiro é o gráfico todo. Ele pega de 0 a 5. Então, não precisa nem se preocupar. Então, eu vou fazer a área desse primeiro aqui, ó, que vai me dar o ΔS1. E depois eu vou fazer a área desse segundo aqui, que vai me fornecer o ΔS2. Tá? Então é só você fazer a área 1 e a área 2. Somar vai dar o ΔS. O tempo você já tem, ele quer até 5 horas, então vai ser as 5 horas, tá? Ele quer de 0 a 5. Nas 5 primeiras horas, então o tempo é 5 horas. O total, né? Vou até anotar aqui, ó. O tempo você já sabe, é 5. Tá, e faz a área 1 aqui, ó. O ΔS1 e o ΔS2. Aqui não precisa porque ele está em repouso. Ele não está andando, não vai ter distância. Então, pessoal, o ΔS1 é a área do primeira parte. A área de um retângulo. Base, que é 2. Né? A base aqui mede 2. Ó. E a altura que mede 20. 2 vezes 20. 40. Tá? Então tá. E o ΔS2? Ué, de novo, a base vezes a altura. Quanto que mede de 3 até 5? Mede 2. Né? 3, 4, 5. Tem 2 unidades. Ou é só você fazer também final menos inicial. 5 menos 3. Que vai dar o comprimento aqui 2. Ó. E a altura aqui, ó, quanto que mede? É só ver no gráfico, pessoal. Mede 10. Ó. Aqui mede 10. Ó. Então, 2 vezes 10 vai dar 20. E aí, se você somar o ΔS1 com o ΔS2, você tem quanto que ele percorreu de distância. Então, o ΔS que a gente quer lá em cima é igual ao ΔS1 mais o ΔS2. Então o ΔS é igual ao ΔS1, 40. E o ΔS2, 20. Somar isso tudo vai dar 60. Então, 60 está aqui. 60 dividido por 5, nesse caso acho que dá 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir, né? 60 por 12. Por 5. Dá 12. É 12 o que, pessoal? Qual é que ele pede? Em qual unidade? Quilômetros por hora. Como ele não pediu, mas nas alternativas já indica, ó, quilômetros por hora. Tá? Então você tem que responder em quilômetros por hora. Tá lá a resposta aqui em cima. 12 km por hora. E essa é a questão 4. A questão 4, então, seria qual letra aí pra gente? Letra B, né? Questão 4, letra B. Então, vamos lá marcar, ó, como de costume, letra B de bombeiro. Tudo bem, pessoal? Então, vamos mudar aqui o nosso quadro. Vamos abrir a questão de número 5. Tá aí a questãozinha de número 5 na tela. Essa questãozinha é uma questão de dinâmica. Beleza? Uma questão de dinâmica aqui. Opa. Tá. Vamos aí ler. A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. O que é isso, Luan? A segunda lei de Newton, pessoal. Força resultante é massa vezes aceleração. Aí ele está falando o que é essa segunda lei de Newton. Afirma que o módulo da aceleração, está aqui, adquirida por um corpo. Vamos isolar, porque sempre que a gente quer analisar uma variável, a gente isola ela. Vai dar a força resultante sobre a massa. Né? Se você isolar o A, vai ficar A
igual a FR sobre M. Desce o M dividindo. Porque se você voltar esse M multiplicando, ele volta ao normal. Certo? Tá, a segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força, ou seja, se a aceleração cresce, a força cresce. Está aqui, a parte de cima. E inversamente proporcional à sua massa. Claro, se a massa está no denominador, se a aceleração cresce, a massa decresce. Beleza? Então é isso que está dizendo. Assim, observando a figura abaixo, admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é 2,5 kg e as forças F1 e F2 são horizontais e opostas, em metros por segundo, ele quer a aceleração é igual a quanto? Ele pede a aceleração dessa caixa. Né? Sabe o que acontece? A questão é bem tranquila, mas ele deu meio um pouco de mole ao elaborar ela. Porque ele não fala que parte do repouso, né? Ele não fala que parte do repouso, mas se partisse do repouso, a força 32 também estava ganhando. E se tivesse já em movimento, mas como ele não fala, né? E tem aceleração, então tem força resultante. A questão tá certa. Porque ele fala que tem aceleração, ele pede aceleração, se ele pede é porque tem. E se tem aceleração, com certeza tem força resultante. Tá? Por que, Lon? Porque se não tivesse aceleração, imagina que a aceleração seja zero. Aí fica massa vezes a aceleração, que é zero. Qualquer coisa multiplicado por zero é zero, então a força resultante seria zero. Certo? Então, se tem aceleração, tem força resultante, então tem como calcular aqui. O que acontece, pessoal? É sempre aquilo, a força resultante, ela é o resultado das forças atuantes. Então, qual é a força maior? 32. Qual é a força menor? 12. Eu sempre faço a maior menos a menor, tá? E aí, pessoal, força resultante, em definição, está aqui. É massa vezes aceleração. Então, a massa vezes a aceleração é igual a 32 menos 12, que vai dar 20. A massa tem, ele deu 2,5. Então, vem aqui, 2,5. Vezes o A, que é a aceleração, é igual a 20. Então, pessoal, essa aceleração é igual a 20 dividido por 2,5. Luan, 20 por 2,5 dá quanto? Macetão, hein? Multiplica em cima e embaixo por 10. Vai dar 200 por 25. Agora, desmembra esse 200. Ele é 2 vezes 100. E 100 dividido por 25 é 4. E 2 vezes o 4 é 8. 100 dividido por 25 vai dar 4. E 2 vezes 4 dá 8. 8 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a nossa resposta, a nossa aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Luan, onde que se encontra essa alternativa da questão 5? Letra A. Beleza? Vamos na questão de número 6 agora. 6 é uma questão do exame de qualificação, né? Uma questãozinha do exame de qualificação. E aí, o que fala essa questão? Essa questão é de cinemática também, né? Então, vamos lá. Deixa eu só configurar minha caneta aqui. Foi. Tá, pessoal, a questão da UERJ, né, como eu estava dizendo, olha só, hein? Como é que é interessante. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante. Olha só. É aqui que eu falo para você. Por isso que eu sempre bato na questão de... Luan, quantas acelerações tem na física? Vou até colocar aqui, ó, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Beleza? Tem essas duas aí. Aí vamos lá. A aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado sobre raio. E a aceleração tangencial não tem fórmula. Ela é aquele A. Tá? Olha só, hein, pessoal. Olha só, hein.
por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, né? Destacando 4 trechos: A, B, B, C, C, D e D, E. A força resultante que atua sobre o carro é maior que 0 nos seguintes trechos. Pessoal, olha só. Os trechos eles estão marcados aqui, tá? Cara, eu vou até trocar de cor e vou fazer uma legenda aqui. Tá vendo esse trecho CD? É uma reta. Uma reta não tem... A velocidade dele não está constante. Então, primeiro, a aceleração dele tangencial é 0. Porque ela que faz variar o módulo da velocidade. Ou seja, o valor de 20, 30, 40, 60, 80, 100. Lá o carro acelerando. Se o módulo da velocidade é constante, não tem tangencial. Fazendo curva ou não, não tem tangencial. Tangencial é ou você pisa no freio ou no acelerador. Agora a centrípeta faz curva. É isso que você tem que ter cuidado. Então aqui, cara, já esquece esse trecho CD. Porque como não tem aceleração aqui, a aceleração nesse caso é 0, a tangencial, e a centrípeta também é 0, porque não está fazendo curva. Cara, olha, ele pediu a força resultante. Se a força resultante é massa vezes aceleração, e a aceleração é 0, vai zerar tudo. Não tem força resultante. Coloca a aceleração igual a 0. M vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, pessoal. Então é 0, a força resultante é 0. Então nos trechos retilíneos não tem aceleração. Porque não tem também força resultante. Não vai ter força resultante, nem vai ter aceleração. Beleza? Então esquece os trechos retilíneos. Esquece o trecho CD e esquece o trecho AB. Tá? Pelo mesmo motivo. Então esses dois trechos vocês esquecem. Então nem pode ser o AB. Ó, tem AB aqui nessa alternativa. E nem pode ser o CD. Aonde tem CD você pode excluir. Ó, eu nem precisei fazer a questão direita. Ó. Já matei a questão letra B. Tá vendo como é que é? Eu nem precisei explicar o fato de aonde é a maior aceleração. A questão 6, no caso, né? A questão 6, letra B. Tá aí a questão 6, letra B. É o gabarito. Tá vendo? Só o fato de eu saber a matéria, a gente dominar a teoria, não tem mais pra onde ir. Agora eu vou falar por que é a letra B. Pessoal, olha só. Se ele tem velocidade de módulos constante, você já pode excluir a aceleração tangencial. Vou até apagar ela dali. Módulo constante não tem aceleração tangencial. Exclui ela. Excluir. Pronto, acabou. Não tem. Única coisa que vai ter é a aceleração centrípeta. Então ele fala, a força resultante que atua sobre o carro é maior que 0 no seguinte trecho. Porra, onde é que ele está fazendo curva? B6 e DE. Uma questão para você matar de cara, não demorar nem um minuto. Então assim, vamos lá. A força resultante, ela está associada com a massa vezes a aceleração. Só que aqui é aceleração centrípeta. Tá, aceleração centrípeta. Então vai ser V ao quadrado sobre R. Quando você faz isso, essa força resultante, olha essa fórmula aqui, é da força centrípeta. Ah, tá, Lu, é da força centrípeta. E quanto maior o raio de curvatura, ó, foi mal. Quanto menor o raio de curvatura, maior a força centrípeta, porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o raio, olha aqui. Aqui o raio é pequenininho, ó. Imagina um círculo aqui, porque aqui está fazendo uma curva e imagina um círculo. Aqui, ó. O raio aqui pequenininho. Como o raio aqui é pequenininho, o raio dessa curva aqui que ele fez, na última virada aqui, ó. Cara, aqui ele teve que virar muito o volante do carro. Ele teve que fazer muita curva aqui. Então ele teve uma força centrípeta muito mais, vamos dizer assim, com maior intensidade nessa última curva. Entendeu? Quanto mais fechada a curva, maior a força centrípeta. Maior a resultante centrípeta, né? Porque o raio é menor. Beleza? Então, por exemplo, você tá vindo aqui passeando. Ó, pá, pá, pá. Aí você vem, ó, faz aquela curva assim, ó, fechada, ó. Cara, tu fez essa curva aqui, ó, aqui que tá...
essa curvinha. Olha o tamanho desse raio aqui. Meu irmão, aqui tu teve que virar muito o carro. Quando tu veio aqui, ele quase saiu de lado. Nessa. Então, o que acontece? Nessas curvas aqui, a força resultante ela é maior. E pelo fato de ele falou que o módulo da aceleração é constante. O módulo da velocidade é constante. Se o módulo é constante, não tem tangencial. Então esquece o trecho retilíneo. Porque o trecho retilíneo não faz curva. Se não faz curva, não é aceleração centrípeta. E como não tem tangencial, não tem nem centrípeta nem tangencial. Então não vai ter força resultante naquelas retas. Nem aqui, nem aqui. As únicas forças resultantes são no trecho DE e BC. Que tá aqui, ó. BC e DE. Tá? É onde tem a centrípeta. Que vai haver força resultante, tá? É isso que eu queria falar, né? Dessa questão. Não tem mais nada para falar dela. A tangencial, já falei, provoca alteração do módulo da velocidade. A centrípeta provoca alteração na direção, né? Então você já sabe. Vamos lá. Questão agora 7. Pô, questão 7 de dinâmica também. Questõezinhas legais pra gente treinar. Pessoal, por enquanto a gente tá só num treinamento, tá? A gente não tá... A gente tá formando as nossas bases para fazer as questões mais difíceis. Então a gente vai ficar só, por enquanto, só nessas questões mais básicas. Aí eu sempre coloco umas questões difíceis pro pessoal. Vamos estar fazendo questões da UERJ, também é importante. Mas por enquanto tenho que avisar para vocês que essas questões aqui elas são mais básicas. Né? A gente vai ter que pegar questões aí mais cascudas. Pra gente ficar no nível aí da galera que entra, né? Então vamos lá. Olha só a questão 7. Um bloco de massa 3 kg, então anota aqui, ó. Inicialmente em repouso. Pô, então inicialmente em repouso a velocidade dele é 0, né? É puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito por uma força de 15 N. Então a força ali é 15 N. Toda a força é em Newton aqui, né? E é durante 2 segundos. Ah, o tempo é 2 segundos, né, Luan? Isso, 2 segundos. Conforme o desenho. Nessas condições, é possível afirmar que quando o objeto tiver percorrido 50 metros, ou seja, a distância, sua velocidade em metros por segundo será de quanto? Pessoal, dessa força, tá vendo que essa força aqui é a única força que está atuando a favor do movimento. A favor do movimento, que eu disse, a favor do movimento. Ah, mas tem a força normal. Cara, eu tô falando a favor do movimento. Tá? Claro que tem uma força aqui, quer ver que eu vou colocar para vocês, ó, que é a normal de contato entre o bloco e o plano e a peso. Claro que tem, mas como não tem movimento na vertical, elas se anulam. Então você nem precisa se preocupar com elas. A única força que está a favor do movimento é essa F. Então, se ela é única, ela é a força que resulta. Ou seja, ela é a força resultante. A força resultante é massa vezes a aceleração. Pessoal, a força resultante é a própria F, que é 15. 15. Quem é a massa, Luan? Massa são 3. Vezes a aceleração. Ó, isso se e somente se a aceleração é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então já temos a aceleração aqui, né, Luan? Isso. Temos a aceleração. Como ele pede a distância, não é isso? A distância ou a velocidade? A velocidade, nessas condições, é possível afirmar que quando o objeto tiver percorrido 50, sua velocidade, tá? Será que sai por Torricelli? Deixa eu ver, velocidade final ao quadrado. Isso que eu gosto da física, da cinemática, tem várias formas de fazer. Então, V ao quadrado. A inicial é 0, né? Se eu pegar 0 e levar ao quadrado, vai dar 0. 2 vezes a aceleração. Olha que lindo. A aceleração é 5. E a distância, Luan? 50. Vamos ver se sai, né? Então, o V ao quadrado é igual a 0. Vai zerar, né? Não vai dar em nada aqui. 2 vezes 50 é 100. 100, pessoal, vezes 5. 100 vezes 5 dá 500, né? Ou não?
2 vezes o 5 dá 10. Vai afirmar que o objeto, sua velocidade média será de quanto? Calma aí. Quando o objeto tiver percorrido 50 metros, sua velocidade em metros por segundo. Tá, torre Célia, será que eu posso usar a torre Célia? No caso, ele deu o tempo que isso ocorre, né? Durante 2 segundos. Então, eu não posso utilizar a torre Célia. Porque ele tá ali, vamos dizer assim, associado ao tempo. É durante os 2 segundos aquilo ocorre, depois não ocorre. Então, por torre Célia, eu acho que não daria. 2 vezes aceleração, 2 vezes isso aqui, a aceleração é 5. Tem que botar o tempo. Porque se fizesse por torre Célia, ia dar 2 vezes 5, 10, ia dar 500, raiz de 500. Não. Tá vendo? Não sai por torre Célia, porque nessa questão está associada ao tempo. O movimento ele só dura conforme os 2 segundos. Então eu sou obrigado a utilizar uma fórmula que tenha tempo. Até porque, pessoal, não fique com medo de nada, porque quando você fizesse por torre Célia não ia dar alternativa. Você automaticamente iria para outra. Ó, vamos ver por essa aqui. Por isso que eu falo, é um joguinho. Eu fico atrás da fórmula que vai dar certo. Então a distância é 50. A velocidade inicial é 0, então vai zerar tudo aqui, ó. A aceleração é 5 sobre 2 ali, né? E t ao quadrado. O tempo aqui está ao quadrado, tem que levar ao quadrado então, né? O tempo aqui está ao quadrado, tem que levar o 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 por 2 dá quanto, pessoal? Ele pede a velocidade. Essa daqui também não deu. Isso aqui dá também. Aí, tá vendo? É bom aparecer essas coisas aqui pra vocês verem que... Por que não deu? Por isso que eu falo, é um joguinho, eu fico atrás. Por que não deu, Luan? Porque aqui não tem velocidade final, pô. Né? Ele deu só inicial, ó. Aqui é só V0, tá vendo? Nem tem VV, eu nem me liguei, ó. Mas aí não dá certo, aí você vai ter que voltar e utilizar, tá vendo? É uma coisa que não tem erro, pessoal. Agora eu vou utilizar a última fórmula. Vamos ver. Olha lá, agora dá, ó. Ele quer ver, ele deu o V0, que é 0. A aceleração ele deu também, é 5, e o tempo também. O tempo é quanto? Viu? É uma coisa que não tem como nem você ficar tão estressado, porque dá certo, entendeu? É só você tentar nas fórmulas. Aí, 10 metros por segundo. É a resposta, Luan? 10 metros? É a resposta que está aqui na letra E, porque a letra E é o gabarito oficial. Ô, Luan, tem outras fórmulas para fazer isso? Não. Se eu utilizar as outras não tá dando, né? Beleza? Então você viu, pessoal? É mais ou menos um joguinho. Eu vou e utilizo as fórmulas. Tem hora que eu já me ligo nessa daqui direto, aí já vai direto. Entendeu? Então vamos lá. Agora vamos para a questão de número 8. Ai, questão maneira, né? Vamos quebrar a cabeça nela aí. Tá. Pessoal, aqui a gente tem que, antes de ler, eu tenho que fazer com vocês a decomposição das forças, tá? Ó, aqui tem a normal, que é a força de contato, né? Entre o bloco e o plano. Aqui tem uma forcinha aqui, uma projeção, na verdade, que se chama Px, tá? Aqui, ó, tem sempre, isso aqui é sempre, apontado para baixo. A Px. Tá? A Px aqui, ó. Por que eu botei P? Aqui é Py. A Px que tá para cá, tá? Descendo o plano. Se eu juntar Px com Py, a resultante é a força-peso. Belezinha? Só para vocês saberem. E aí vocês têm que identificar aquilo que eu já venho falando com vocês, que a Px, ó, ela é dada por m, massa, gravidade e seno do ângulo. Qual ângulo? Aqui, ó. Olha ele aqui. Olha o ângulo aqui. Tá? Aqui tem um fio, então tem uma atração nesse fio. Eu só estou colocando as forças, fazendo mais nada. Olha só, se esse fio aqui, ele é o mesmo, ó, eu estou vindo aqui, pessoal, é o mesmo fio que está passando por aqui. Se é o mesmo fio, pessoal,
Se é o mesmo fio, é a mesma tração. Tá? Não tem como você ter o mesmo fio e ter trações diferentes. Isso não existe. Isso aqui iria arrebentar. Né? Então, assim, se aqui é uma tração, aqui é o mesmo fio, tem que ser a mesma tração. Ora. Beleza? E aqui é o quilo? Aqui é o peso. Aqui é o peso desse bloco aqui. Belezinha? Eu vou chamar esse bloco aqui de bloco A. Pera aí, deixa eu... E aqui de bloco B. Tá? Aí, no caso ele chamou de M1. Chamamos de AB aqui. Massa 1. Tá bom. Deixa M1 e M2. Tá, então aqui é o peso de M1. Que é o M1 aqui, ó. Tá aqui, ó. M1 e aqui M2. Assinale a alternativa que corresponde ao valor aproximado do tempo para M1 atingir a linha horizontal. Para atingir a linha horizontal. Tá. Deixa eu só tirar aquilo ali. Então o peso vai ficar aqui, ó. Pessoal, o bloco inicialmente ele está aqui, ó, nessa direção. Então ele tem que percorrer essa distânciazinha aqui, ó. E ele quer o tempo para isso ocorrer. Tá, ele quer o tempo para isso ocorrer, né? Eu tenho tempo? Não, ele pede. Tá, então eu vou atrás do que? Eu tenho que ter então aceleração, porque esse sistema está sujeito a aceleração. Deixa eu só completar PY aqui, que vai ser mg cosseno de θ. Então os blocos de massa M1 e M2 estão conectados por um fio ideal que passa por uma polia ideal. O que é polia ideal e fio ideal? Que ele não considera a massa do fio nem a massa da polia. Tá? E aí ele chama de ideal. Como mostra a figura, os blocos que possuem a mesma massa de 4 kg são liberados do repouso com M1 a meio metro da linha horizontal. É isso que eu queria. Era isso que eu estava querendo, porque eu estava olhando ali e não estava vendo número nenhum para a distância. Meio metro. Agora sim, meu querido. Agora sim as coisas funcionam. Vou até colocar aqui mais... Aí. Agora sim. Então essa altura aqui ele deu, ó. É 0,5 metros. Agora morreu, né, pessoal? Agora morreu. Essa altura aqui que ele vai percorrer. Então ele vai percorrer uma altura que eu vou chamar de distância, né? De 0,5 metros. Só preciso da aceleração. Aí a questão morre. Tá? Liberados do repouso. Cara, para onde que os blocos estão indo? É óbvio isso aqui, pessoal. Se o M1 ele quer, né, quanto tempo vai fazer para ele tocar o chão? Pô, se M1 vai tocar o chão, é porque ele vai puxar M2. Então M2 está subindo. Tá? Beleza isso ou não? Tá, mas olha só, eles estão em repouso? Isso que eu quero saber. Eu quero saber se eles estão em repouso. Que aí eu vou fazer aquela P1 menos a tração. E vou fazer um sisteminha com essas forças aqui. Beleza? Pra gente achar a aceleração. Vamos lá? Ó. Vou escrever aqui do lado. Se esse bloco M2 está subindo, para o M1 descer, né? Esse bloco tem que subir. Se ele está subindo, qual é a força que está a favor do deslocamento? A tração. Então a gente faz assim, eu vou trocar até aqui, ó. A tração menos a força que está atrapalhando, que é Px, mas quem é Px? Mg seno. Isso é igual à massa do bloco M2, que é 4, vezes a aceleração. Perfeito? Tá. Agora, você vai analisar o movimento do M1. Não está assim descendo?
Quem está a favor dessa trajetória descendo? É o PM1. É o peso dele. Então você vai fazer ele, o peso de M1, menos aquela tração que está atrapalhando. Certo? Tem que ser igual a massa dele, M1, que é 4 vezes a aceleração. Perfeito, pessoal? Aí, você tem esse sisteminha aí. Ó. Opa. Será que vai? Vou colocar um pouquinho pro lado aqui, ó. Aí, ó, você tá vendo aqui o menos T. Deixa eu só trocar isso aqui. E minha cor também. Tá. Você tá vendo o T aqui com menos T. O que você está fazendo? Eu estou somando as duas equações. É um sistema. Vou colocar aqui embaixo. Ó, o menos T, se eu somar, vai embora com o mais T. Então fica só assim, ó. PM1 menos mg seno. Quem é a massa, pessoal, do bloco que eu botei ali, ó? É 4, né? E a gravidade é 10. Então dá 40 vezes seno. Tá, é igual a 8A, né? 4A mais 4A é 8A. Quem é o peso, pessoal, de M1? Peso é massa vezes gravidade. A massa de M1 é 4, a gravidade é 10, então aqui é 40. Menos 40 vezes o seno. Quem é o seno de θ? θ é 30 graus. Então eu quero o seno de 30 graus, que vai me dar 1 meio. 1 sobre 2. Então o seno aqui é 1 meio. É meio, né? 8A. Pessoal, 40 menos 40 dividido por 2 vai dar 40 menos 20, né? 40 por 2 é 20. Se eu fizer 40 menos o 20, dá quanto? Ó, 40. Quem é 40 por 2 aqui, ó? Dá 20. E isso é igual a 8A. 40 menos 20 dá quanto, pessoal? Dá 20, né? E isso é igual a 8A. Então a aceleração é igual a 20 dividido por 8. Então já tenho a minha aceleração. Deixa eu tirar aqui. Opa. 20 por 8. Deixa eu pegar aqui e botar para cá. Ó. Vai ficar aqui a aceleração é igual a 20 por 8. Divide em cima e embaixo por 4. Vai dar 5 em cima. Né? 20 por 4 é 5 e 8 por 4 dá 2. Pessoal, isso aqui é 2,5 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Ah, Luan, já tem aceleração também, não só a distância, né? A distância e a aceleração. Pessoal, ele fala alguma coisa que foi liberada do repouso? Vamos lá. Os blocos por semelhança são liberados do... Ih, morreu. Morreu. São liberados do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Ah, morreu. Agora morreu. Vamos lá. Vamos acabar aí agora. É só o que ele vai pedir agora pra gente. Por que, Luan? Porque assim, ó, utiliza isso aqui. A distância que ele vai percorrer é igual a V0T mais AT quadrado por 2. É esse tempo aqui que ele quer, ó. Distância, Luan, 0,5. Velocidade inicial, Luan, repouso, zero tudo. Aceleração, Luan, 2,5 por 2 vezes T ao quadrado. Acabou. Ó, então esse 2 toca para lá multiplicando 0,5, vai dar 1. 1 é igual a 2,5 T ao quadrado. Ó que lindo, T ao quadrado. Então T ao quadrado é igual a 1 sobre 2,5. Né? O 2,5 não está multiplicando T ao quadrado, vai passar dividindo no 1 aqui, ó, vai passar dividindo aqui embaixo. Beleza? Tá, então só você dividir aqui, ó. Multiplique em cima e embaixo por 10.
É ou não é? Eu acho que é isso, pessoal. A aceleração deu 2,5 por 2. Dá 0,5. Dá 1 sobre 2,5. Dá... Tá, 1 sobre 2,5 dá quanto? Ele quer um valor aproximado, né? Por isso que a gente está agarrado aqui. Então o que acontece? Se eu pegar 1 sobre 25 dá quanto? A gente vai ter que fazer essa conta. 1 sobre 2,5 dá 0,4. Tá, então vou apagar aqui, vai dar 0,4. Se eu tirar a raiz, né, porque vai ficar aqui, ó, implica, né, isso aqui, se somente se, na verdade, é igual a raiz de 0,4. Pessoal, qual é a raiz de 0,4, né? Vamos lá. Tem que fazer na mão aí, mas vamos lá. 0,4 na raiz vai dar aproximadamente 0,63. Então aqui, ó, o tempo é aproximadamente 0,63 segundos. Tá aí. Aonde que tem essa resposta ali, ó? Pessoal, tá na letra C. Então a questão 8, letra C de cadete. Beleza, pessoal? Então vamos lá na questão 9 agora pra gente brincar um pouquinho com a AFA. Olha só, meu Deus. Tem coisa que a gente se arrepende, né? Olha essa questão aí. Tem coisa que a gente se arrepende de fazer. A gente faz que a gente é teimoso. Então vamos lá, vamos resolver ela? Deixa eu botar meu cor aqui. Eita, tá no vermelho ainda, peraí. Beleza, pessoal, vou botar uma cor aqui mais pra gente fazer essa questão. Que dê pra vocês visualizarem. Vou botar aqui. Tá, vamos lá? Olha só, pessoal. Na situação da figura a seguir, os blocos A e B têm massas MA 3 e MB 1 kg. O atrito entre o bloco A e o plano horizontal de apoio é desprezível, e o coeficiente de atrito estático entre B e A vale μ estático igual a 0,4. Foi isso que ele disse. O μ estático entre A e B, essa superfície aqui, ó, A e B, ó, vale 0,4. O bloco A está preso numa mola ideal, inicialmente não deformada, de constante elástica K igual a 160 Nm, que por sua vez está presa ao suporte S. O conjunto formado pelos dois blocos pode ser movimentado produzindo uma deformação na mola e, quando solto, a mola produzirá certa aceleração nesse conjunto. Desconsiderando a resistência do ar, para que B não escorregue sobre A, a deformação máxima que a mola pode experimentar em centímetros vale. Pois bem, pessoal, a deformação da mola ela vai depender também, né, do conjunto A e B, tá? E o conjunto A e B ele se influencia pela mola também, né? Tá? Vamos lá. Dois blocos se movimentam produzindo uma deformação na mola, tá? Quando produz uma deformação na mola, pessoal, imagina só, olha que força que tem que fazer para a esquerda para produzir uma deformação na mola. Ao deformar a mola, se você soltar os blocos, filho, ele vai sair com uma velocidade daí que se tiver alguma coisa na frente não fica. Então você vem empurrando para a esquerda. Você vem empurrando para a esquerda esses blocos, vem empurrando. Quando você soltar eles vão sair com uma velocidade que, assim, vai acontecer entre a superfície de A e B quase um escorregamento. Como é um atrito estático aqui, μ estático, e ele fala do deformação máxima, então olha só. O que eu quero falar para vocês aqui, ó, calma aí, estático, tá, desbloco. Tá, quando ele solta, o que acontece? Entre A e B há um atrito. Entre A e o solo não há.
Mas entre A e B há esse atrito aqui, pessoal, ó, que ele falou, estático. Tá vendo? Que ele deu como 0,4. Então o que faz o B ficar na iminência de escorregar é esse FAT aqui, ó. FAT estático, e a gente chama de FAT estático máximo. Por quê, Luan? Porque, cara, ele não escorregou, mas ele tá quase escorregando. E como você sabe disso, Luan? Porque o que acontece? Porque para ele não escorregar, isso aqui tem que ser máximo. E como é que eu sei? Porque ele quer para B não escorregar sobre A, ele falou. E para B não escorregar sobre o A e ter uma deformação máxima, esse FAT aqui, cara, tem que ser FAT estático máximo. Isso tem que ser máximo, ou seja, está na iminência de escorregar. Eles não estão se escorregando, mas está quase. Mais um toquinho, o B vai escorregar. Mas como ele fala para não escorregar, então tem que ser o FAT máximo. Só que se você olhar para o corpo B, a única força resultante que tem nele a favor do movimento, porque o movimento vai estar para lá, né? Quando você soltar essa mola aqui, ó, soltar esses bloquinhos da mola, vai estar para lá. Então a única força resultante que tem é a FAT. Então eu escrevo isso, a única força resultante que tem no B é a FAT estático máximo. Vou escrever assim, FAT E. Pessoal, e a força de atrito, para quem ainda não sabe, estática, né? É o Mi estático vezes a normal. A normal é essa força aqui, ó. Né? Que é igual ao peso. Como não tem movimento na vertical, ela é igual ao peso. Então é Mi estático vezes a normal na forma. Como a normal é igual ao peso, aqui eu boto mg. E aí fica a força resultante é massa de B vezes a própria aceleração. Isso vai ficar Mi estático vezes essa massa aqui é a massa de B vezes a gravidade. Então a massa de B quarto com a massa de B, eu tenho que a aceleração, que no caso não vai ser só a aceleração do B, mas vai ser a aceleração do sistema, porque isso aqui é um sistema só, tá tudo associado, vai ser igual a Mi estático vezes a gravidade. Tá aqui, pessoal, a aceleração. Se tá aqui a aceleração, a questão morre. Por que, Lã? Porque olha agora. Vamos apagar aqui, ó. Olha só. Quando você comprime, vai comprimindo a mola, vai comprimindo a mola. Quando você larga, filho, quando você larga, eu já falei, vai sair com a velocidade, sai da frente, quem tiver na frente. Então olha só, quando você comprime, a única força resultante, já que nesse solo aqui não tem atrito, cara, a única força resultante que vai estar aqui, nisso tudo aqui como um conjunto, tá? Um corpo só. É essa força da mola que vai empurrar esses dois. A mola não empurra? Então, tá aqui ela, força elástica. Para quem não sabe, pessoal, a força elástica, ela é dada por K vezes X, tá? Onde K é a constante que ele deu e X é a deformação que ele pede, tá? Beleza, em centímetros que ele quer. Então, a única força resultante que tem nesse conjunto aqui, A e B, é a força elástica. Beleza? Analisando por um outro ponto de vista. Então, a única força resultante que tem no corpo A e B, quando eu solto ali a mola, é a própria força da mola, que a gente chama de força elástica. E a força resultante não é a massa, só que aqui a massa não vai ser massa de A, mas massa de B, porque eu estou olhando o corpo como um todo. Então, massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Olha quem é a bonita. Mi estático vezes G. Ah, então bota aqui Mi estático vezes G, né? Se você tem força resultante igual massa vezes aceleração, no lugar da aceleração você joga isso. Beleza? Tá, então isso vai ser igual a Fel, que é K vezes X. Pessoal, lindo. O que ele pede aí pra gente? A deformação, que é esse X aqui. Então eu só vou isolar o X. X vai ser igual a MA mais MB. E se eu somar MA com MB, me dá quanto, Luan? 4, né? 3 mais 1 é 4. Vezes esse Mi estático dá quanto, Luan? 0,4. Vezes a gravidade, que é 10. E divide pelo K, porque o K está multiplicando o X, mas ele passa dividindo.
Aí, pessoal, questãozinha da AFA morre, né? Ó. Divide por X. Não, divide por K. O K, pessoal, é 160. Ah, tá, é 160. Então, X fica... Pessoal, 10 vezes 0,4 é o 4. E 4 vezes 4 dá 16. Dividido por 160. Isso aqui dá 0,1 metros. Pessoal, então nossa deformação é 0,1 metros. Luan, ele não quer em metros, ele quer em centímetros. Multiplica então. Anda com a vírgula. Uma casa, duas casas, ou seja, multiplica por 100. Multiplicar por 100 vai dar 10. 10 o que? Centímetros. Pessoal, questão 9, letra C. Beleza? Deixa eu pegar aqui, ó. 10. Tranquilo, pessoal? Coloquei como desafio, assim, mais para os alunos aí que estão mais acima, né? Que já fazem essa questão. Mas também trouxe a resolução para você visualizar como é que é. Beleza? Então vamos na nossa saideira aí, na nossa questão, última questão de física, tá aqui, ó. É uma questãozinha de plano inclinado, muito bacana, cadê? Tem um carinha aí, né? Tem um desenhozinho. Tranquilo, vamos lá. Um trabalhador está puxando plano acima uma caixa de massa 10 kg, conforme indica a figura abaixo. A força de atrito cinético entre as superfícies de contato da caixa e do plano tem módulo igual a 6. Então tem atrito, hein? Considere a aceleração da gravidade igual a 10, o cosseno de 30 é 0,87, o seno de 30 igual a meio, o cosseno de 20 é 0,94 e o seno de 20 igual a 0,34. Após colocar a caixa em movimento, o módulo da força F que ele precisa aplicar para manter a caixa em movimento de subida com velocidade constante é aproximadamente igual a quanto? Pessoal, então o que acontece nessa questão, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente já fez, que é decompor as forças, né? Vai decompor o Px, o Py. Depois que a gente decompor as forças, eu tenho aquela F ali, né? Que tem que dar uma analisada. Tá, então essa... Entendi. Beleza. Eu acho que já morreu aqui. Essa F aqui... Beleza, pessoal. Vamos lá. O que acontece, né? Ele quer... Pode colocar esse movimento, módulo da F. Ele quer F. Que é essa força aqui. Tá. Então deixa eu trocar aqui minha cor. Pessoal, é o seguinte. Ele quer subir, né? A favor do movimento eu tenho isso aqui. É essa que está a favor do movimento. E é até legal um questionamento aqui. Por que eu tenho que fazer a decomposição? Por que eu tenho que fazer a decomposição desse F? Já se perguntaram isso? Resposta. Porque a F não está na direção do eixo do movimento. Porque ela não está aqui, ó. Na direção desse eixo aqui, ó. Que é onde ocorre o movimento. Nessa horizontal. Tá? Então, como ela está assim, ó, fora do eixo, eu tenho que decompor ela. Ou seja, eu tenho que rebater ela no eixo que está aqui. Que a gente chama de eixo tangencial. Beleza? Tá. Então, eu tenho que decompor ela em uma F de X aqui, ó. Beleza? Tá, então eu tenho a F de X. Então, pessoal, eu vou refazer esse desenho aqui. Então, eu tenho um plano inclinado. Tá, eu vou desenhar esse caixote aqui, ó. Eu tenho uma força que está apontando lá para cima. E tem que decompor por quê? Porque ela não está na direção do meu movimento. Decompor aqui em F de X. Vai dar, como ela está com o ângulo aqui de 30, ó, né, um ângulo ali de 30, pessoal. Aqui vai ficar o que? A F de X. A F de X é a própria força F vezes o
Tá com o ângulo ou sem o ângulo? Com lembra de cosseno. Cosseno do ângulo de 30. Sempre e toda vez que você olhar um plano inclinado, você tem para baixo do plano a PX. E eu volto a falar novamente. PX é igual a MG seno θ. Não muda, não muda. Mas o que eu tenho que analisar, Luan? Você tem que analisar porque se o cara tá puxando para cima do plano, então para baixo é a FAT. Beleza? A FAT é a força de atrito. Ela é sempre contrária à tendência de movimento. Se o bloco está subindo, se o bloco está subindo, a FAT tem que estar para baixo. E aí, pessoal, como a velocidade ela é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. O que isso quer dizer? Quer dizer que as forças que apontam para baixo tem que ser igual às forças que atuam para cima. Por isso que o escorregamento aí do bloco vai ser um atrito cinético. Né? Por mais que tenha esse atrito cinético, ele vai ser um atrito que vai escorregar. Por isso que é cinético, está em movimento. Tudo bem? E como a velocidade é constante, ele vai só arrastar essa caixa. As forças serão iguais, mas ele vai estar subindo, tá? Pelo arrastamento. Tudo bem? Alô, mas se as forças forem iguais, ele não estava parado, não? Não. Tem nada a ver. Ele não falou que o bloco está em repouso. Ele falou que a velocidade ela é constante. O bloco pode estar com velocidade de 20, de 30. A gente não sabe. Mas ele disse que a velocidade é constante, então está em movimento. Beleza? O fato de ter forças iguais não anula o movimento do bloco, mas anula sim a aceleração. Tá? Se você tem, por exemplo, assim, 20 para baixo e 20 para cima, mas ele fala que está em movimento, cara, então está em movimento, entendeu? O que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: ele só disse que a velocidade ela é constante, ele não disse que está em repouso. Tá? E o atrito é cinético, ou seja, é o de escorregamento, está escorregando acima do plano. Então, pessoal, aí agora a questão fica tranquila, porque o FAT, nesse caso, ele é igual a μ estático vezes a normal. E aqui eu tenho a PY. A PY aqui, no caso, pessoal, como não tem movimento na vertical, é igual a normal. Ó. PI, normal é igual a PY. No plano inclinado, normal é igual a PY. Então, normal é igual a PY. PY é mg cosseno θ. Tá? Como a FAT ela é dada por μ, nesse caso ele falou que o atrito é cinético, então vou botar μ cinético, vezes a normal, você vai colocar aqui dentro da normal a mg cosseno. Tá? Aí você, inicialmente, quem não está acostumado, até pode tomar um susto, mas isso aqui sempre acontece nessas questões de bloquinho. Então aqui a normal é mg cosseno. Tá? Então a FAT fica isso aí. μ cinético e mg cosseno. Aí, pessoal, como as forças que estão para baixo tem que ser igual à força para cima, porque não possui aceleração, então não vai ter força resultante, o que eu posso fazer agora aqui? Igualar a PX, que está para baixo, mais a FAT, né? Tem que ser obrigatoriamente as que estão para cima. Qual é a única força que está para cima, pessoal? A F de X. Então, quem é PX, Luan? PX é mg cosseno. Luan, quem é FAT? μ cinético vezes mg cosseno. Luan, quem é F de X? É o F vezes cosseno de 30. Ele quer essa F aqui. Isola ela. Então a F é igual a mg seno θ mais μ cinético vezes mg cosseno dividido por tudo aquilo ali, ó, pelo cosseno de 30, né? Ele passa dividindo.
Opa. Isso. Pelo cosseno de 30. Tá? Então essa F. Aí, pessoal, eu vou precisar apagar aqui, né? Pedir licença a vocês. Nem sei de onde é essa questão. Ó. Vamos lá. A massa dá quanto aí? A massa. 10, né? A gravidade também é 10. Então massa 10, gravidade 10 vai dar 100. Seno de θ. Quem é seno? Seno de 30. Seno de θ. Θ é 20. Do plano inclinado é 20 e do moço aqui 30 graus. Então eu tenho seno de θ que eu coloquei, mg seno. Esse seno e esse cosseno aqui de cima, pessoal, é referente ao plano inclinado, tá? É esse 20 aqui. Tá, então é seno aqui, vai ser seno de 20. Seno de 20 tá onde? Tá aqui, 0,34. Quem é micinético, pessoal? Micinético, 6 Newton, né? A força de atrito cinético entre as superfícies de contato da caixa do plano tem modo igual a 6. Ah, já deu a Fátima. Ele já deu a FAT direto, não preciso fazer isso tudo aqui não. Então já soma 6 direto. Soma 6, ó. Tudo isso daqui, pessoal, ele já deu. Ah, então ficou mais fácil. Sobre cosseno de 30, 0,87. Então fica 34. Aí ficou fácil, né? Porque ele deu toda a força de atrito cinético. Pessoal, 0,34 vezes 100 dá 34. 34 mais 6 dá 40. 40 por 0,87 é a força que ele quer. Beleza? Agora ficou sussa. Ó, 0,87 dá 45,9. Opa, 45,9, né? Aproximadamente. Ah, ele pede aproximadamente, pô. Isso que eu tô procurando. Isso daqui, pessoal, então dá aproximadamente 46, né? Como a força é em Newton, tá aí a resposta. A letra D, ó. 10, letra D de Dinamarca. Beleza, pessoal? 46 Newton. Aí deixa eu descer aqui pra ver se tem algumas alternativas. É a letra D mesmo. Estilo RG, ela, ó. A, B, C, D. Tá? Então é isso. A nossa live foi essa daí, das questões de física. Espero que tenha ajudado vocês. Continue aí, pessoal, nos estudos firmes. Qualquer coisa, só chamar.